Vamos lá. Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 25 de abril, e conforme prometido, nós vamos começar a nossa sequência de vídeos e discussões sobre a austeridade fiscal. O motivo pelo qual eu me propus a fazer essa discussão foi acompanhando o noticiário econômico nos últimos meses. Eu pude perceber que a austeridade tende a ser abandonada no centro do capitalismo e se aprofunda na periferia do capitalismo, como é o caso aqui no Brasil, que vive um regime de austeridade fiscal absolutamente atroz e que tem prejudicado bastante a população. Mas eu quis me aprofundar no assunto e, para além do debate econômico, fazendo uma discussão que seja política, e uma discussão política demanda uma perspectiva histórica. Mas antes disso, só fazer um marco a partir do qual nós vamos iniciar essa discussão, que é um resumo do que seriam os fundamentos do capitalismo. No capitalismo você tem uma pequena parte da população que é detentora dos meios de produção e a grande parte da população que se propõe a entrar no mercado como assalariados. O assalariado vende a sua força de trabalho, dita livre, é livre nada, porque se ele não fizer isso, o destino dele é a miséria, e recebe um salário ao final de uma jornada de trabalho que não é proporcional ao rendimento do capital, ou seja, uma parte do seu trabalho é expropriada pelo capital na forma de lucro, na forma de mais-valia. Essa é uma maneira até grosseira de falar, mas eu acho didática. E um outro aspecto dos fundamentos do capitalismo é que ele necessita de uma reserva de mercado de trabalhadores, uma reserva industrial, um exército industrial de reserva, que possa atender às flutuações da demanda, uma hora contratando mais, uma hora contratando menos, e ao mesmo tempo disciplinar a força trabalhadora com ameaça de demissões e rebaixar os salários. Partindo disso, esse processo ele levou mais ou menos 200 anos, e ele é bem descrito por Marx no capítulo 24 do Capital. Ele não surgiu do nada, né? Ele veio se formando aos poucos e se incorporando e se encorpando a partir da expropriação da terra dos trabalhadores rurais que viviam em sistemas de comunas ou em sistemas de servidão. Ele, através de vários decretos que começam lá no século XVI, vai se expropriando essas terras, as chamadas leis do cercamento, para que você tivesse, em primeiro lugar, a criação de ovelhas para fornecer lã principalmente para a Holanda, para as fábricas têxteis da Holanda e para o desenvolvimento das próprias fábricas têxteis na Inglaterra, e a destruição por concorrência dos trabalhos tradicionais das vilas, do tecelão, do artesão. Eles vão desaparecendo e virando força de trabalho dos capitalistas, desses industriais. É lógico, e eu já mencionei isso quando comentei um livro da Nancy Fraser, que era necessário construir um arcabouço político e institucional e jurídico que protegesse essa propriedade privada e regulasse as trocas de mercado, que, por exemplo, fixasse o câmbio ou lastreasse a moeda, e tudo isso vai acontecer. Mas ao longo do tempo, e principalmente baseado nas teorias dos liberais Adam Smith e David Ricardo, a economia ela vai se separando da política e tomando uma forma própria, autodeterminada. Para a classe trabalhadora, isso se aparenta como assim, ela é impessoal, a economia ela é impessoal.
eu não posso fazer nada, o meu salário ele é determinado por leis econômicas, como se essas leis econômicas fossem equivalentes às leis da física. Essa é a percepção que passa para a população trabalhadora. No século XIX, isso se aprofunda e vai surgindo vamos dizer, o nascedouro da austeridade, com a adoção do lastro, do padrão ouro. Ou seja, você tinha uma emissão de moedas que tinha que ser lastreada pela quantidade de ouro que você possuía. Isso levou a uma série de restrições da balança comercial, ou seja, você não poderia ter déficit na balança comercial, senão esse ouro sairia, e tampouco você poderia ter déficits primários, porque você provocaria, em tese, o mesmo movimento. Vamos dizer que isso aqui é um embrião da ideia de austeridade. Isso é muito bem citado no livro da professora italiana Clara Mattei e do cientista político e professor de economia política, Mark Blyth, nos seus respectivos livros, o primeiro livro, A Ordem do Capital, da Clara, e Austeridade, a História de uma Ideia Perigosa, do Mark Blyth. Essa ideia ela é atropelada pela guerra imperialista, ou a Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Interimperialista, mais ou menos na metade do seu curso. No início, os governos, principalmente o governo da Inglaterra, da Grã-Bretanha e da Itália, acharam que se fixassem preços mais altos pelas mercadorias, o esforço de guerra seria suprido pela iniciativa privada. Isso não aconteceu. Em 1915, a Marinha Britânica estava prestes a parar de fabricar navios ou manter a sua frota naval. Isso levou a uma formatação estatal de um esforço de guerra, e esse esforço de guerra interferia brutalmente na economia. Regulava mercados, regulava preços, regulava o trabalho, ou seja, movia a força de trabalho em direção ao esforço de guerra. Isso aconteceu mais pronunciadamente nesses dois países, de maneiras distintas, mas traçando caminhos paralelos. Ou seja, passou-se daquela ideia de impessoalidade, de autodeterminação dos mercados da economia, para a identificação de um agente pessoal, que era o Estado. O Estado provia a economia no esforço de guerra. Evidentemente que houve uma maior empregabilidade leva a uma maior organização da classe trabalhadora. E essa situação, que vai se agravando até o final da guerra, ou vai se intensificando até o final da guerra, leva como herança o primeiro ponto: existe um agente da nossa miséria. Existe um agente da nossa miséria. E o Estado tem a capacidade de minimizar essa miséria, de minimizar esse sofrimento. Mas nós só podemos conseguir ou atingir essa finalidade se pressionarmos esse indivíduo que controla a economia. Claro que há um jogo duplo em que o poder econômico controla a política, mas em muitos momentos a política também determina que rumos a economia vai tomar. Depois da guerra, num hiato que vai de 18 até 20, vários movimentos de trabalhadores se multiplicam nesses dois países, principalmente Grã-Bretanha e Itália. Na Grã-Bretanha vive uma série de greves por melhores condições de trabalho, ou seja, diminuição da carga de trabalho, aumento do salário, proteção do trabalho da mulher, proteção do trabalho infantil. Na verdade, isso já era precedente, mas continua como uma bandeira. Na Itália, a mesma coisa, só que na Itália era fortemente reprimida e já ia
dando os rumos que esse país iria tomar, que seria o fascismo, que ia domar esse movimento de trabalhadores, que ameaçava, na percepção da época, gravemente o capital, principalmente depois de 1917, quando acontece a Revolução Russa e se consolida a União Soviética 2 anos depois, o fim da Guerra Civil. O ambiente nesse momento era extremamente aquecido e favorável aos trabalhadores, bastante favorável aos trabalhadores, a ponto de políticos conservadores ingleses chegarem a dizer que o capitalismo, como ele era conhecido até então, tinha acabado. Essa era a situação. Vamos dizer, abria-se o palco da luta de classes. Dentro desse contexto, segundo a professora Clara Matei, os economistas, tanto da Inglaterra quanto da Itália, que são os protagonistas principais, ajudados por outros, inventam, nas palavras do professor Mark Blank, essa ideia perigosa, que, segundo ele, não tem sequer um lastro científico, ele não está inserido em nenhuma teoria econômica, está cheio de inconsistências e não tem nenhuma base empírica. Em outras palavras, a austeridade fiscal nunca deu certo em lugar algum e hoje continua sendo intensamente utilizada, infelizmente, de forma mais pronunciada nos países da periferia do capitalismo. E aí, dentro desse palco da luta de classes, nasce a contra-reação da burguesia e uma formatação nova àquelas ideias clássicas do livre mercado e do tratamento, principalmente uma reação do papel do Estado na economia, que é justamente a ideia da austeridade fiscal. Bom, é isso aí. Eu não quero me estender no vídeo, mas no nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre Haltrey, Ricci, Pantaleone e companhia, que constitui a corja da austeridade. Mas antes de terminar, eu quero só fazer um comentário sobre que o Brasil, para quem não está percebendo, mergulhou de cabeça na austeridade fiscal. E isso, como nós veremos nos próximos vídeos e ao avançar das minhas pesquisas, das minhas modestas pesquisas, na minha opinião, tenderá a levar o caos para a nossa sociedade. É isso aí, boa noite, bom fim de semana e até a próxima sexta-feira.